Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Espaço Digital, um canal 100% voltado para tecnologia. Cláudio Vaz aqui de volta para mais um vídeo e hoje, no quarto episódio da série Aprendendo Docker. Já tem 3 vídeos para trás, se você chegou agora no canal, dá uma olhada nos outros vídeos, assiste esse aqui, obviamente, e você começa lá desde o primeiro vídeo, que eu tenho certeza que tem muita coisa. Eu reuni nesses vídeos tudo que eu podia passar para vocês sobre Docker, eu já tenho muita coisa no canal falando sobre o conteúdo, falando sobre Docker Swarm, mas eu resolvi fazer uma série que eu acho que, na minha opinião, vai agregar bastante para quem não conhece Docker e quer aprender de uma maneira rápida e objetiva, tá? Sem enrolação, sem muita teoria. Enfim, claro, a gente fala um pouquinho sobre a história do Docker, fala um pouquinho sobre o Docker Hub, depois a gente entra em comandos Docker e, finalmente, depois a gente monta um cluster baseado em Docker Swarm e, por final, a gente vai fazer o deploy de uma aplicação, de 3 aplicações. Na verdade, eu havia prometido no vídeo passado que eu faria o deploy, que eu baixaria sites, aplicações para poder fazer. Só que isso dá muito trabalho, tem que pesquisar bastante. Então a aplicação no qual eu estou me referindo é apenas um servidor em Nginx. Tá? Então eu vou subir 3 servidores em Nginx separadamente, dentro do mesmo cluster. Então assim, pessoal, se você quer ver a coisa funcionando, e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma ferramenta muito legal, uma plataformazinha muito legal chamada Docker Labs ou Docker Playground. O que é o Docker Labs ou Docker Playground? É uma ferramenta disponibilizada no site da própria Docker, onde você pode fazer qualquer tipo de teste baseado em Docker. Você cria lá as suas instâncias, você pode adicionar até 5 instâncias e ali você monta cluster, roda comando, enfim, faz tudo o que você tem que fazer, tá? Não é uma máquina virtual, segundo eles. Na verdade é um container, no final das contas acaba trabalhando como uma máquina virtual, mas eles chamam de Docker in Docker, porque é um container rodando Docker que vão rodar outros containers dentro dele. É uma parada bem legal e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, eu peço mais uma vez para que você fique até o final do vídeo, isso não é conversa, fica até o final do vídeo, porque hoje, esse quarto episódio, vocês vão ver como o cluster Docker Swarm se comporta. Eu vou simular, na verdade, eu vou provocar situações que podem acontecer durante o uso no dia a dia. Eu acho que eu vou conseguir cobrir todas as situações que a gente consegue encontrar no dia a dia quando se trabalha com Docker Swarm. São elas: a gente vai fazer deploy de uma app, depois a gente vai fazer deploy de mais 2 apps, depois eu vou expandir o número de réplicas, eu vou começar, se eu não estiver enganado, o meu arquivo está com 8 réplicas, depois eu vou expandir para 20, depois eu vou remover um node desse cluster e vou fazer uma atualização para que ele faça a redistribuição dos containers dentro dos 2 nodes que ficaram. Depois eu vou adicionar um outro node e vou fazer de novo essa redistribuição, ok? Então eu acho que isso cobre muito bem um cenário real. É claro, o Docker Swarm é bastante extenso, bastante amplo, tem que ler a documentação, mas vocês vão perceber que o que eu vou fazer aqui hoje vai cobrir numa gama muito grande de situações que podem acontecer no dia a dia. Repito, o Docker Swarm não é uma aplicação para lab, você pode fazer um laboratório, mas ela é uma aplicação pronta para rodar em produção, ok? Você vai rodar em produção sem problema nenhum. Ela se assemelha um pouco ao Kubernetes. É claro que o Kubernetes é muito mais vasto, muito mais amplo, trabalha muito melhor com resiliência, tá? Então, assim, esse aqui escala, mas não escala de uma forma dinâmica. Você precisa dar um tapa lá, dar um tapinha lá para que ele faça algumas atualizações. Eu não sei nem se, na verdade, eu nem explorei para ver se ele consegue fazer um auto-scaling, tá? Talvez seja possível fazer um auto-scaling para que você não precise fazer intervenções para poder corrigir isso. Bom, vamos lá para o vídeo então. Eu vou abrir aqui na minha máquina, no meu MacBook modelo M1, como eu sempre faço. E aí a gente vai entrar no Docker Labs. No vídeo passado eu criei um cluster local com 5 máquinas virtuais, com 5 VMs. Dessa vez a gente vai usar o Docker Labs ou Docker Playground. A gente vai fazer tudo online. Eu vou subir as instâncias, vou recriar o cluster de novo. Eu já deixei meio que um roteirinho preparado do que a gente precisa fazer para não perder tempo, ok? Fica de olho nos comandos, é bem interessante. A cada comando que eu der eu vou colocar uma legenda para que você fique atento. E se você gostar do canal, se inscreve, curte e compartilha com quem você achar que esse vídeo possa ser interessante, um amigo, um colega, enfim, alguém que você saiba que esteja estudando Docker ou que nem nunca viu e você fala, pô, esse vídeo é legal, eu vou recomendar para ele, tá bom?
Mais uma coisa, hoje eu estou encerrando esse 4º episódio dessa temporada de Aprendendo Docker. E aí, se você achar que vale a pena, quiser fazer uma colaboração com o canal, eu deixo sempre nos vídeos uma chave Pix, e aí você deixa lá o que você achar justo. Isso me ajuda a investir no canal, a comprar mais equipamento. Eu estou com um microfone legal, estou querendo comprar aqui, enfim, investir em iluminação, e aí o canal também já está monetizado, graças a você, graças à galera do canal, mas uma ajuda é sempre bem-vinda e vai me ajudar a investir mais ainda aqui no canal. Beleza? Vamos pro vídeo então, depois a gente vai fazer o lab, eu vou explicar passo a passo do que a gente vai fazer e no final a gente volta aqui para bater um papo rapidinho e encerrar o vídeo, beleza? Vamos lá então. Bom pessoal, vamos lá, vamos meter a mão na massa. Aqui a gente vai hoje trabalhar com o Docker Labs ou Docker Playground, que na verdade é uma ferramenta disponibilizada pelo site da Docker para você poder fazer seus testes, seus laboratórios, criar e simular todo tipo de comando ou serviço dentro do próprio Docker. Okay? O que a gente vai fazer hoje para a gente poder encerrar essa série Aprendendo Docker no 4º episódio? Tá? A gente vai criar um cluster baseado em Docker Swarm e dentro dele nós vamos fazer o deploy de 3 apps, 3 aplicações, que na verdade são 3 servidores Nginx, apenas com conteúdo Hello World lá do próprio Nginx, para a gente não perder muito tempo customizando a aplicação, enfim. E a gente vai fazer isso hoje automatizado via Docker Compose, tá bom? Então eu vou iniciar aqui o Docker Labs, eu tenho certeza que vocês vão gostar demais do Docker Labs, tá? Ó, só dar o start aqui, ok? Basta, você precisa estar logado, tá? Eu vou adicionar uma instância, lembrando que essa instância que ele cria aqui é muito parecida com uma máquina virtual, mas na verdade, pelo que eu andei lendo de documentação há um tempo atrás, ele é um container, tá customizado, ele roda Alpine Linux, deixa eu mostrar para vocês aqui, /etc/os Linux. O Alpine Linux é uma distribuição bem enxuta que normalmente as pessoas utilizam para subir containers lá no Docker Hub, tá bom? E aqui você tem algumas coisas, Open Port, você pode fazer um export na sua porta da sua máquina virtual. Isso vocês vão ver quando a gente começar a utilizar, começar a fazer o deploy, eu vou mostrar para vocês. Fica de olho aqui, ó. Bom, criei a primeira máquina virtual, o que eu tenho de informação? Sei que é um Alpine Linux, essa minha máquina virtual. O endereço atribuído a ela foi 192.168.0.18 e foi chamada de Node 1. Tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos reproduzir o cenário que a gente teve no vídeo passado. Eu vou adicionar 5 instâncias para a gente poder subir o cluster Swarm do Docker Swarm e aí a gente vai começar a brincadeira do lado de cá. Ok? Vamos lá então, vamos adicionar mais uma instância. Um detalhe importante é que a gente só pode adicionar até 5 instâncias, tá bom? Terceira instância, Node 3... Node 4 e Node 5. Bom, tenho aqui Node 1, Node 2, Node 3, Node 4 e Node 5, tá? Então vamos começar a subir o nosso cluster. Vou limpar a tela e vou dar o comandinho aqui para a gente poder fazer a inicialização do cluster, tá? Exatamente como eu fiz no vídeo 3. Docker Swarm init advertise address. Aqui a gente vai colocar o IP do líder desse cluster, tá bom? Então, vamos lá. Ele vai subir o cluster. Quem não viu, repito, volte no vídeo anterior que eu dou bastante detalhes sobre isso, tá? Bom, ele subiu o cluster e ele me dá aqui o endereço para adicionar os demais membros ao cluster. Eu vou para o Node 2, colo esse cara aqui, ele já adicionou ao Swarm Cluster, ao Docker Swarm, colo no Node 3, venho aqui, colo no Node 4, só reforçando, dá uma olhada no vídeo anterior para você entender melhor o que a gente está fazendo aqui, tá? Bom, pessoal, o cluster está criado. Eu tenho aqui, ele já entrou como líder do cluster. Vamos dar o comando docker node list. Ele vai me mostrar o cluster formado. Olha lá, eu tenho esse cara como líder do cluster, tá bom? Agora a gente vai promover o Node 2 a backup do cluster, backup do líder, perdão. Doc node promote, oh meu Deus, estou engasgando, eu vou escrever aqui Node 2. Ele vai promover esse cara como um manager do cluster, tá vendo? Ele já colocou o bonequinho aqui, ó. Eu vou repetir o comando docker node list, ele já me coloca aqui. Então nós temos o cluster formado, temos o líder do cluster e temos o backup do líder. Apenas reforçando o que eu havia comentado no vídeo passado. Todas as ações dentro do cluster são gerenciadas
pelo líder desse cluster, que no meu caso é o Node 1, tá? Então, quando você faz isso num cenário real, que você tem máquinas distribuídas, máquinas virtuais distribuídas, ou você tem até máquinas físicas distribuídas, não é de boa prática que você deixe apenas uma máquina fazendo a gerência, a gestão de todo o cluster. Então você precisa colocar pelo menos um backup para esse líder, ou até mais de um backup, tá? Ah, mas se eu colocar o backup, eu isolo essa máquina, não posso distribuir nada lá? Não, ela é uma máquina como outra qualquer dentro do cluster. Ela só vai representar o líder caso essa máquina do líder fique indisponível, porque tudo dentro do cluster passa por ela, ok? Bom, continuando, então nós temos aqui o nosso cluster Swarm formado. Vamos limpar aqui a tela. Beleza, o que a gente vai fazer agora, pessoal? O que eu precisava mostrar para você? Nós vamos fazer uma automação desse cluster, tá? A gente precisa fazer agora o deploy de 3 aplicações. Primeiro eu vou fazer o deploy de uma aplicação, depois a gente vai fazer da segunda aplicação, depois a gente vai fazer da terceira aplicação, depois a gente vai expandir esses nodes, tá? Então vamos fazer aqui o deploy de uma aplicação. Quando se fala o termo deploy, para quem trabalha como DevOps já sabe que já se traduz em GitHub. Ou seja, o GitHub, para quem não conhece, também tem vídeo no canal falando sobre ele, tem Git para Windows, tem uma série de coisas aí, tá? Na verdade, ele é um controle de versão, tá? É um gestor de versionamento de código, criado lá pelo senhor Linus Torvald, porque ele estava de saco cheio, cansado aí de ficar pagando controle de versionamento, gastando dinheiro com isso, e acabou criando o GitHub aqui, enfim. Então, toda vez que você for fazer o deploy de uma aplicação sua, você precisa ter uma... Ele está aqui exatamente para que você crie uma automatização. Então, o que você faz aqui? Você sobe o código aqui para dentro do GitHub, depois você faz o git clone desse projeto, desse arquivo lá dentro da sua máquina virtual, e eu vou mostrar como é que isso é feito. Qual é o arquivo que a gente vai usar nesse caso, que está aqui na minha seção do GitHub? A gente vai usar esse docker compose.yaml, esse cara aqui, ó. Deixa eu ver se é esse mesmo que a gente vai usar. Exatamente esse cara aqui. O que é esse arquivo YAML? Ele é um arquivo de marcação que pode ser entendido como um arquivo como se fosse uma receita a ser lida, ou um arquivo como se fosse um script a ser lido e executado. Eu prefiro utilizar o método script, entender ele como se fosse um script, utilizado pelo Docker Compose, que é uma aplicação dentro do Docker. Então nós vamos trabalhar hoje, guarda esse nome, com o arquivo docker compose.yaml, um arquivo com extensão YAML, que é muito utilizado na grande maioria das ferramentas de DevOps, tá? Arquivos com extensão YAML. Bom, antes da gente fazer o git clone, eu vou mostrar o que é o git clone, como que a gente vai fazer. Eu gostaria só de mostrar para vocês como é que esse arquivo se comporta, tá? O Docker Compose, que vai partir aqui de dentro do Docker Playground, da máquina aqui a gente vai rodar ele aqui de dentro do master. O que ele vai fazer? Ele vai olhar para esse arquivo e tem algumas coisas que a gente precisa colocar aqui dentro. Bom, primeiramente você vai mencionar a versão desse cara. Eu estou utilizando a versão 3.8 e aqui começa a nossa brincadeira. Você vai referenciar primeiro quais são os serviços que você está sendo utilizado, então que você vai utilizar, perdão. Então você vai dar um nome para esse serviço. Esse serviço aqui eu vou chamar ele de site 2, que é o que já está lá. Eu não vou mexer para não alterar o que está aqui, mas quando a gente baixar ele para a máquina, a gente vai entrar para poder fazer uma pequena alteração, tá bom? Então o que eu estou subindo aqui? Eu estou subindo 2 aplicações, 2 serviços. Tá vendo aqui a tag Services? Então eu estou subindo o serviço Site 2 e o serviço Visualizer. O Site 2 é o nosso Nginx que a gente vai mostrar para vocês. Depois nós vamos subir mais 2 caras desses. O Visualizer, eu comentei no vídeo passado, ele é um dashboard que vai mostrar para a gente como o cluster está se comportando, tá? E aí é que vai ser muito legal a gente ver o Docker Swarm se comportando. Bom, voltando aqui no nosso serviço Site 2, eu faço a referência da imagem que ele vai buscar no Docker Hub, então é um Nginx. Depois eu tenho uma outra tag chamada Deploy. Nessa tag Deploy, abaixo dela, eu estou dizendo o seguinte, olha, eu quero 8 réplicas dessa aplicação. Então, o que ele vai fazer? O que o cluster vai fazer? O que o Docker Compose, que é o serviço do cluster, vai fazer? Ele vai ler esse arquivo, ele vai lá no GitHub, no Docker Hub, vai baixar uma imagem de Nginx e vai fazer 8 réplicas dentro do meu cluster. O que são 8 réplicas? Ele vai
colocar 8 containers distribuídos dentro desses 3 caras aqui, ó. Eu não vou utilizar nem o master, nem o backup para colocar nada. Aliás, eu vou colocar o visualizer, que é o nosso dashboard, o nosso painel, ele vai rodar dentro do manager. Tá vendo aqui, ó? Constraint Node Role Manager. Mas calma aí, vamos voltar aqui. Bom, então ele vai distribuir 8 réplicas da nossa aplicação Nginx dentro desses 3 caras aqui que são os workers. Okay? São os caras que vão entregar os containers para o cluster, que vão responder pelo cluster, vão ser distribuídos aqui dentro. A gente vai ver passo a passo de como isso é feito. Bom, voltando ao nosso arquivo, a gente tem esse placement e esse constraint. O que esse cara faz? Ele coloca uma regra dizendo o seguinte, que essas 8 réplicas vão rodar somente dentro dos workers, ou seja, elas vão ser distribuídas dentro desses 3 workers aqui, ó, tá bom? Voltando aqui, bom, aí eu encerro e digo o seguinte, que a minha aplicação ela vai responder externamente, ou seja, para o mundo, na porta 8000 e internamente na porta 80. Internamente, quando eu digo internamente, eu digo dentro do containers. Dentro do container. É algo parecido com o que a gente faz quando a gente utiliza o Docker Run. A gente usa o parâmetro "-p" de port e informa exatamente do jeito que está aqui, ó, porta 8000 externa e dentro do container rodando porta 80, ok? Bom, então aqui a gente encerra a primeira parte da nossa aplicação Site 2, tá? Ou seja, quando eu fizer o Docker, quando eu fizer o Git clone na máquina, eu vou tirar site 2 e vou deixar só site. Não vou mexer aqui no Git, que é para a gente não bagunçar o coreto. E aqui embaixo a gente tem o Visualizer, né? Que é a aplicação que eu falei para vocês, que vai ser o nosso dashboard, o nosso painel. O Visualizer ele tem um diferencial aqui, ó, nesse volumes. O que é isso? Por que ele tem esse Docker Sock aqui? O que esse cara faz? O Docker Sock ele faz uma conexão dentro do cluster, ele monta dentro do /run docker sock, ele faz uma conexão para ele poder enxergar o que está acontecendo dentro do cluster. Se eu não utilizar esses parâmetros aqui, o que vai acontecer? O Visualizer vai subir, só que ele não vai enxergar o comportamento, o que está rolando dentro do cluster. Então é importante que você use esse Docker Sock, essa linha aqui, também no seu Docker Compose, tá? E aqui é a mesma coisa, só que a diferença aqui é que eu estou dizendo para ele que eu vou colocar o Visualizer dentro do meu Manager, dentro daqui do Manager do cluster, e vocês vão ver isso rodando. Bom, dito isso, isto posto, eu acho que está claro as funcionalidades desse arquivo. Ah, mas é só isso que tem? Não, pessoal, não tem. Esse arquivo pode ficar gigantesco. Na hora de fazer o deploy, você pode... nesse caso aqui, eu estou fazendo um deploy padrão de uma app apenas do Nginx. Mas você pode parametrizar a sua app inteira, tá? Porque a gente tem lá o doc-root, onde ficam os arquivos do seu projeto. E aí tem mais algumas coisas que podem entrar aqui, tá bom? Para efeito de didática, eu acho que isso aqui atende bastante. Bom, vamos agora fazer o seguinte, a gente vai fazer o git clone. Como é que a gente faz isso dentro do Git? A gente pega a URL aqui, ó, tá vendo? Essa aqui é a URL do meu projeto, tá? Então eu copio aqui e vou lá para dentro do meu Docker Swarm, do meu líder, e vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer git clone e vou colocar a URL do meu projeto, que nada mais é do que isso aqui. Quando eu fizer isso, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o download de todos esses arquivos aqui. Primeiro ele vai criar uma pasta Docker, porque foi essa estrutura que eu criei, e vai jogar esses arquivos lá dentro, tá bom? Vamos lá então, ó, vamos lá, deixa ele rodar aí. Ó, ele já fez? Eu acho que fez, deixa eu ver. Ó, ele já criou aqui, tá vendo? Ele já fez o download, já criou a pasta Docker. Agora a gente vai para dentro da pasta Docker e a gente vai ver os nossos arquivos lá dentro. Aí, ó, tá vendo? Todos os nossos arquivos estão aqui. Opa. Aqui, ó. A gente vai utilizar esse cara aqui, ó, dockercompose.yaml. A gente vai utilizar esse cara na hora de fazer o deploy do cluster. Lembra que eu disse que a gente ia entrar aqui para fazer uma pequena alteração do site 2? Então vamos lá. Docker YAML. Ó, exatamente o que a gente viu lá, tá bom? Só vou alterar isso aqui, pessoal. Somente vou colocar o nome aqui para site, tá? Vou tirar esse site 2 e vou colocar o nome para site. Uma coisa muito interessante, aliás, eu preciso reforçar demais isso com vocês. Vamos aqui, deixa eu mostrar uma coisa rápida, ó.
No arquivo YAML, você tem que ser muito preciso na indentação do que você está escrevendo. Você precisa estar muito alinhado. Se você não tem intimidade, não conhece direito a indentação, não conhece direito esse alinhamento aqui, eu sugiro que você use algum editor que te ajude a indentar, tá? Porque se essa indentação estiver errada, você vai ter erro na hora de você rodar, de você criar o cluster e você rodar o stack deploy. A gente vai ver isso já já, tá? Então isso aqui, muito parecido com o Python, isso aqui precisa estar extremamente alinhado, tá? Eu estou falando isso porque eu já apanhei uns treinamentos que eu fiz quando eu comecei a mexer com isso por conta de indentação, ok? Já tomei muito erro, depois até entender e conseguir indentar isso aqui certinho. Então, a cada bloco que você coloca, você precisa estar super bem indentado isso aqui, ok? Bom, vamos lá, voltar aqui para o Docker, pro nosso Docker Labs. Já baixamos, já alteramos. Agora, o que a gente vai fazer para fazer o deploy? A gente vai rodar o seguinte comando, pessoal. Vamos lá. O comando que a gente vai dar é esse cara aqui, ó. Docker stack deploy -c docker compose.yaml e o nome da nossa aplicação, certo? Que na verdade é site, não é isso? Então vamos lá. Quando eu rodar isso aqui, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui, vai ler esse arquivo e vai fazer exatamente o que a gente combinou. Ele vai lá no Docker Swarm, no Docker Hub, perdão, vai baixar uma imagem de Nginx e vai criar 8 réplicas, distribuindo elas dentro desses 3 workers aqui, ó. 8 réplicas, entenda-se por 8 containers. Ele demora um pouquinho para subir o serviço. E o que ele vai fazer? Vocês vão perceber que a gente colocou essa porta aqui, 8000 e porta 8080. Ele vai dar um expose aqui, vão aparecer 2 portas. A primeira porta que vai aparecer é a porta 8000, que é a porta do Nginx, e a outra porta que vai aparecer é a porta 8888, que é a porta do Visualizer, tá? Ele vai levar um tempinho até que esse negócio esteja funcionando. Por quê? Porque ele vai precisar fazer a distribuição dos containers aqui dentro e subir um por um, ok? Vamos rodar então. Aqui é bem rápido, tá? Ó, já criou e já rodou. Não sei se vocês perceberam, mas ó, a porta está aqui. Tá vendo? A porta 8000, que é a porta do Nginx, e a porta 8888. Será que criou? Bom, eu estou dentro do Manager, então eu vou dar o seguinte comando: docker service list. Ele vai me dizer quais são os serviços que estão rodando dentro do cluster. Olha lá, já tem aqui, pessoal, site. Ele bota sempre um underline e acaba repetindo, né? Como eu fiz um deploy e dentro desse meu arquivo de deploy eu tinha 2 aplicações e o primeiro nome que eu dei foi site aqui, ó. O que ele faz? Ele coloca sempre o site na frente e o underline. Então eu tenho o Visualizer e eu tenho o site, tá? Bom, será que já está funcionando? Antes da gente testar, a gente está dando um tempo para ele, vamos ver como é que ele distribuiu. Eu falei 8 de cada, não foi? Então aqui, ó, vamos checar primeiro nesse Node 3 aqui. Vamos dar um Docker PS. Vamos ver como que ele distribuiu. Docker PS. Olha aqui, ele jogou 2 containers aqui dentro da minha app site, ó. Jogou 2 containers aqui no Node 3, Docker PS. Jogou mais 3 containers aqui, então 3 com 3, 6, certo? E aqui provavelmente ele jogou 2. Vamos ver. 3 também. Como é que ele distribuiu isso? Não, ele jogou 2 primeiro aqui, né? Perdão, ele jogou 2 aqui primeiro, ó. No Node 3 ele jogou 2. Aqui ele jogou mais 3, 5 e aqui mais 3, 8. Então distribuiu aí da forma que ele melhor entendeu. E os containers já estão rodando, tá, pessoal? Então vamos testar. Porta 8000, vamos ver se já tá rodando. Olha lá. Welcome to Nginx. Só lembrando o seguinte, que voltando aqui só por questão de entendimento. Eu tenho 2 containers rodando aqui, eu tenho 3 containers rodando aqui e eu tenho mais 3 containers rodando aqui. Esses 8 containers que estão rodando, que nós chamamos de réplica aqui, ó, essas 8 réplicas, elas respondem única e exclusivamente por essa página aqui, que a gente está vendo da web, na web, tá? Ou seja, eu tenho um balanceamento de carga, um load balance. Por isso que no primeiro vídeo, acho que foi no terceiro vídeo, quando a gente entende o conceito de cluster, ele é um conceito um pouco diferente do cluster utilizado em banco de dados. Aqui na minha opinião, eu acho que ele se encaixa melhor no sentido de balanceamento, de load balance, de balanceamento de carga. Ou seja, essa página aqui está sendo entregue por esse cluster
por esses containers distribuídos aqui dentro, ó, ok? Agora que vocês vão ver uma coisa bem legal, vamos ver o que é o Visualizer. Olha lá, clicou aqui, deixa o Visualizer responder, pessoal. Ó, olha que bacana. Olha, vamos lá, vamos ver como é que tá isso. O que é isso aqui? Isso aqui é o nosso cluster montado, é a visão do Visualizer. Mas como é que está distribuído? Ó, no Node 3 são 2 containers exatamente da forma que a gente viu aqui. Node 3, 2 containers, tá vendo? Node 4, 3 containers, só repetindo mais uma vez, para ser redundante, mais 3, e no Node 5, mais 3 rodando, ó. Tá vendo? Olha que bacana. Então, show, né? Então essa aqui é a visão do Visualizer. Isso aqui, essa outra visão aqui, foi o que o cluster entregou pra gente, ó. São máquinas com 32 GB de RAM, são máquinas relativamente parrudas, né? Com 32 de RAM. E aqui o estado, a bolinha tá verde, então, ok, tá entregando, tá? Aqui tem o tagueamento dele, o status de running, então legal. Meu cluster tá bacana. Agora, eu queria agora implementar mais uma aplicação. Como é que eu faço? Bom, para efeito de didática, eu vou fazer o seguinte. Eu já tenho aqui rodando, lembra, né? Vocês devem lembrar. Eu já tenho rodando aqui, eu já tenho o meu arquivo YAML, que é esse aqui que a gente usou, ó. Nós usamos esse cara, mas quando você vai fazer a sua organização, o ideal é que aqui no seu Git, né, aqui no seu GitHub, você tenha um arquivo para cada aplicação. E aí quando você for fazer o git clone, você faz o git clone da URL correspondente ou referente ao seu arquivo YAML. Então você tem um arquivo YAML para cada aplicação. Ou você deixa tudo aqui dentro, depois você baixa para cá, faz o git clone para cá e utiliza o arquivo que você desejar. Para a gente fazer o deploy de mais uma aplicação e vocês verem a coisa acontecendo aqui, eu vou fazer o seguinte. O que a gente vai fazer? Eu vou entrar nesse cara aqui e a gente vai apenas alterar ele e fazer o deploy novamente, tá? Então vamos lá, vamos entrar nele aqui. E aqui nós vamos chamar o site, vamos chamá-los de site 2, tá? Site 2. Para cá nada muda, eu vou manter 8 réplicas. E eu vou fazer o seguinte, para não bagunçar o coreto, a gente vai comentar o Visualizer, porque o Visualizer ele já está rodando, vocês viram lá. Então não me interessa, eu só quero simplesmente fazer o deploy do meu Nginx, que eu chamei de Site 2. Ou melhor, eu não vou chamar de Site 2 não. Eu vou fazer o seguinte, para ficar mais diferenciado, eu vou chamar ele de Espaço Digital, tá? Vamos lá. Espaço Digital. Ok. Vou apagar aqui, lembrando da indentação, tá, pessoal? Vamos lá, vamos ver se está certinho. Vou colocar também 8 réplicas, ok? Bom, vou repetir o comando. Ó, já estava aqui, já tá. Só que aqui eu vou mudar o nome dele. Eu vou colocar Espaço Digital. Digital. Deixa ele fazer o deploy. Quando eu apertar o Enter, eu vou correr lá para o Visualizer para vocês verem o deploy acontecendo lá, tá? Ó, ele já criou. Vamos ver se ele acontece aqui. Vamos aqui. Acho que ele deu algum erro aqui. Deixa eu ver. O que ele está dizendo? Erro meu. Eu esqueci de trocar a porta. Ó. Desculpa. Está rodando na porta 8000. Ele está dizendo que a porta 8000 já está em uso pelo serviço site. Tá vendo? Maravilha, seu Cláudio. Muito bom. Perfeito. Vamos mudar essa porta aqui, ó. Vamos colocar porta 8001, tá? Vamos lá. E aí, agora sim. Agora a gente vai correr para lá e vai ver o Visualizer subindo na aplicação. Ó. Vou clicar e vou lá no Visualizer, tá? Subiu. Olha aqui, ó. Olha que legal. Ele tá subindo, tá vendo, ó? Subiu. Já foi. Olha o que ele fez. Espaço digital e ele distribuiu, tá? Ele fez um balanceamento de carga aqui nesse cluster. Então no cluster agora eu tenho tenho 2 aplicações rodando, cada uma delas com 8 réplicas, com 8 containers rodando. Agora vamos voltar aqui nos nodes e vamos repetir o comando para vocês verem a diferença, ó. Vamos dar um docker ps, eu tinha 2 rodando, né? Vamos ver como que ele distribuiu. Olha lá, botou mais 3 do espaço digital aqui, tá vendo? Ó. Aqui nesse node eu tinha 3. Vamos ver quantas ele colocou. Ele colocou 2 do espaço digital. Bom, 2 com 3, 5. Então no último ele deve ter colocado 3 também. Vamos ver. Olha lá, colocou aqui, tá? E ele
adicionou uma porta 8001 aqui. Cliquei, ele está subindo ainda, tá? Mas beleza, ele adicionou a porta 8001, tá vendo? Ele faz um expose da porta, ele demora um pouquinho, tá? Bom, então no Visualizer aqui, galera, vamos adicionar mais um. Agora eu queria mostrar uma coisa para vocês. O que eu quero fazer? Pintou o site Espaço Digital, a minha aplicação Espaço Digital, ela precisa ser expandida porque 8 réplicas não me são suficientes. Pô, eu queria botar ela para 20 réplicas. Pô, mas não vai pesar não, não. O cluster segura. Então vamos fazer o seguinte. A gente vai rodar um comando de update aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. A gente vai rodar um comando de update para a gente poder fazer um update do espaço digital para 20 réplicas. Olha lá, vamos, como é que a gente vai fazer isso aqui. Vamos ver primeiro como é que ficou o nome da aplicação para a gente não se complicar na hora de colocar. Então vamos dar o comando docker service list. Bom, aqui ó, cadê o espaço digital? Tá aqui, ó. Então a gente vai dar esse seguinte comando aqui, ó. Docker service update réplicas para 20, e aí aqui eu vou colocar o nome do meu serviço, que é esse cara aqui, ó, espaço digital. Bom, então eu tenho aqui rodando 8 réplicas, ok, do espaço digital. Eu vou colocar para 20, então ele vai enfiar 12 containers distribuídos nesses 4 aqui, tá bom? Vamos lá então. Tudo der certo, olha lá, coisa bacana. Agora olha aqui, pessoal, olha ele subindo os 20, ó. Olha lá a bolinha vermelha. Olha a quantidade de containers que ele já subiu, já foi. Aqui ele já finalizou também, tá vendo? Ele faz um update aqui e ampliou para 20. E agora o meu cluster tá abarrotado aí, ó. Tá bacana, né? Dá para adicionar mais um node? Dá sim. Eu crio, e aí, como eu disse para vocês aqui no início, eu só posso criar 5 nodes aqui. Se eu criasse mais um node, o que eu faria? Eu criaria mais um node. Vocês devem lembrar que a gente pegou uma URL com um token, eu adicionaria esse node ao cluster, certo? Depois eu rodaria novamente o comando aqui dentro, pedindo para que ele fizesse o update force. O comando update force, o que ele faz? Cadê? Deixa eu pegar ele aqui. Aqui, ó. Nada mais é do que isso aqui, pessoal. Ó. Vou até fazer aqui. Ó, aqui, ó. Docker Service Update Force. O que ele faz? Site. Vamos lá. Ó, tá vendo aí? Se eu tivesse adicionado mais um node ao cluster, ele faria o seguinte, ele faria uma releitura da aplicação olhando para dentro do cluster. E aí ele ia perceber que eu tinha um node aqui vazio, sem nada rodando. Aí ele faria uma redistribuição dessas réplicas, desses meus containers para dentro do cluster, tá? Ele faria um rebalanceamento. Aí é que vai uma sugestão minha. Se você for aplicar isso, presta atenção, no seu ambiente de produção, eu não recomendo que você faça isso fora de um período de janela, ou seja, na minha opinião, se você for expandir o seu cluster para fazer isso, vocês viram como são as ações aqui? Eu recomendaria a você que você fizesse isso num período de uma forma controlada, o que a gente chama na nossa área de janela, que você abrisse uma mudança, tá? Uma gmod, uma change, né? Aí já nos padrões do IT, você abrisse uma gmod para que você fizesse isso. Por quê? Eu não tenho como garantir para vocês como que ele vai se comportar com relação à app, porque ele faz um rebalanceamento de carga e eu não sei se em algum momento isso vai causar alguma instabilidade na tua app que tá em produção. Ele vai fazer uma movimentação de containers para um lado, para o outro, para poder redistribuir aqui dentro desses 3 nodes. Então não tem como garantir para vocês o tipo de estabilidade que você vai ter. E aí eu sugiro que você crie um lab para você dentro do seu environment, do seu ambiente, e que você simule esse cenário, tá? Para saber se você vai balançar ou não, se vai sacudir o teu cluster ou não. Eu tenho a impressão que não. Quem já viu o VMware funcionando para você fazer o move de máquina virtual, a movimentação, sabe que esse negócio funciona bem. No Swarm eu tenho quase certeza que sim. Mas, por exemplo, se você tiver banco de dados rodando, se você tiver algo mais pesado, algo mais sensível, eu aqui não tenho como te garantir, porque o teste que eu estou fazendo é pura e simplesmente em cima de um ambiente de lab, onde eu estou rodando um servidor Nginx que não tem peso nenhum, tá bom? Então eu sugiro a você
que você faça isso de uma forma controlada, tá? Só mostrando aqui, ó, eu esqueci de falar, o Visualizer ele está rodando aqui dentro do Node Manager, tá? Pessoal, esse era o cenário que eu gostaria de ter coberto a vocês, tá bom? Deixa eu ver deixa eu só ver o seguinte, eu esqueci de comentar aqui, ó. Você pode também fazer o acesso ao seu cluster por SSH, tá? Que aliás, na minha opinião, seria a melhor forma de você fazer, embora a gente tenha feito tudo pela interface web. Eles deixam disponível essa URL aqui, que nada mais é do que um SSH que você faz dentro da sua VM. Cada VM tem uma URL diferente, ó. Vamos ver se a gente consegue pegar essa VM aqui por SSH. Vamos ver. Algumas vezes isso aqui não funciona, tá? Eu não sei porquê, mas algumas vezes não funciona. Vamos ver se agora a gente dá sorte. Eu não sei se é o horário, eu não sei se, enfim, se é alguma porta que eles fecham, mas durante muito tempo eu utilizei esse SSH aqui, tá? Então se você for fazer algum teste, eu sugiro que você teste o SSH aí no seu terminal, ok? Para mim funcionou muitas vezes, mas outras não funcionaram. Deixa eu pegar o dessa aqui, ver se eu consigo. Para quem não sabe o que é o SSH, é uma conexão segura que você faz para dentro da sua máquina virtual, para dentro do seu servidor físico, enfim, ou até para dentro do seu container, se for o caso. É uma forma de você se conectar a ela, tá? E o Docker ele também te dá essa opção. Se você perceber, ele vai passar um IP aqui, ó, o IP da máquina, da máquina virtual, da instância que ele te fornece, e a URL, o sufixo da URL, do domínio, enfim, para você fazer uma conexão segura. No caso de hoje, ele não demos muita sorte aqui, ele não funcionou. Bom, temos aqui então a porta da aplicação 1, a porta da aplicação 2 e aqui o Visualizer rodando. Eu espero que tenham gostado do que a gente fez aqui, essa implementação. Eu vou tentar fazer o seguinte, pessoal, olha só o que a gente vai fazer, hein? Eu vou tentar fazer exatamente o que eu tinha falado, o vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o Node 3 e vou sumir com ele, eu vou apagar o Node 3, tá? E depois eu vou criar uma outra máquina, eu vou subir, ela deve subir como Node 6, aqui ó, tá? E aí a gente vai fazer os updates para vocês verem como é que esse negócio aqui é feito, tá? Olha só, presta atenção. Vamos lá. Eu vou deletar essa máquina aqui, ó, o Node 3, tá bom? Vou deletar ela vai ficar falhada no cluster. Ó, então agora eu só tenho o Node 4 e o Node 5 entregando minha aplicação. O Visualizer já ele vai sinalizar para a gente que o Node 3 está falhado. Vamos ver. Deixa ele se achar. Eu mandei atualizar ali, né? Deixa ele se achar ali. E ele vai mostrar pra gente que o Node 3 está falhado. Enquanto ele se acha ali, deixa eu vir aqui no cluster, vou limpar a tela e vou dar um docker node list. Opa, porque aqui ele já mostra falhado, ó. Node 3, tá vendo aqui? Node 3 está down. O Visualizer se perdeu. Não sei por que cargas d'água, ele se perdeu, mas ó, tá aqui, tá vendo? Tá falhado. Vou fazer o seguinte, não sei por que ele não se conectou. Como é um ambiente que às vezes apresenta uma certa instabilidade, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar o container Visualizer aqui dentro. Deixa eu ver aqui, Docker PS. Eu vou estopar o Visualizer e vou subir ele de novo e vamos ver se ele se acha. Docker stop. Aqui. Parou. Docker start. Vamos ver. Vamos lá. Vamos ver se ele vai subir. Bom. Ih, rapaz, o que ele fez ali? Subiu 2 Visualizers. Nossa, peraí. Bom, voltou aqui. Voltou. Aqui, ó, tá vendo? Então ele já reconheceu. O Node 2 não tinha nada, né? O Node 3 foi o que a gente matou. Mas, ó, ele já redistribuiu, galera. Tá vendo aqui? O cluster trabalhou direitinho, ó. Ele reconheceu que esse cara já estava ferrado, né? Ele botou como down, exatamente como nós vimos aqui. Ó, ele colocou como down Node 3, ok? E pegou os containers que estavam nele e já jogou para cá. Então, perda zero, tá? O que a gente precisa fazer agora? Primeiro a gente precisa matar esse cara, porque a gente sabe que ele morreu. Então, a gente vai vir aqui dentro do container e vai fazer o seguinte. Docker, eu acho que é isso, tá? RM
Docker Node, perdão, Docker Node RM e vou dar ali Node 3. Vamos ver se ele tira esse cara do cluster. Tirou. Será que tirou? Docker Node List. Opa. Docker Node List. Tirou o Node 3, ó. Não tenho mais Node 3. Vamos ver o visualizer aqui. Ver se ele não se perde. Olha lá, tirou também. Então, beleza, ó. Tudo certo, né? Só que o meu cluster está defasado em um Node, tá? O que a gente faz agora? Vamos adicionar mais um teste que a gente tinha que fazer. Vamos adicionar, ele vai criar um Node. Qual foi o Node que ele criou? Criou um Node 3 de novo, ó. Subiu um Node 3 aqui, tá vendo? Subiu. Bom, como é que eu faço para adicionar esse cara? Será que ele vai aparecer no Visualizer sozinho? Não, não vai aparecer. Por quê? Porque a gente não adicionou o Node 3, tá? Então, beleza, vamos adicionar ele. Como é que a gente faz? A gente vai precisar pegar aquela URL, lembra daquela primeira URL? Quando a gente gerou o cluster, nós rodamos ela dentro de cada máquina, a gente vai fazer isso. Então, só que para isso, a gente tem que rodar o seguinte comando, ó. A gente tem que rodar esse comando aqui, docker swarm join token, sempre dentro do manager, tá? Ele vai pegar o token, ó, ele vai mostrar para você, opa, docker swarm join token, será que é isso? Espera aí. Tá. Espera aí, deixa eu ver se é isso. Não, desculpa, não é esse comando não. É esse comando aqui, ó. Aqui, se eu fizer isso, ele vai colocar o Node 3 como manager, tá? É esse comando aqui, swarm join token worker, ou seja, ele vai adicionar como worker. Tem um docker antes, oh meu Deus, calma. Docker swarm. Agora sim, bom, vamos lá. A gente pega esse cara e adiciona ele aqui no Node 3, tá? Bom, beleza. Então ele agora entrou no cluster. Será que ele entrou? Vamos lá, Visualizer aqui, ó. Colocou bonito. Tá vendo? Ele colocou, ó, e agora reordenou. Mandei recarregar, então estamos com o cluster de novo. Agora eu pergunto para vocês, ele não deveria reorganizar tudo para cá, fazer o balanceamento? Pois é, a gente precisa rodar aquele comando de update novamente. Lembra que a gente fez um comando de update? Quando a gente quis, eu mostrei para vocês o force. Então vamos voltar aqui, ó. A gente vai rodar sempre. Reparem que eu estou rodando sempre a partir do manager, tá, pessoal? Deixa eu limpar a tela de novo. Então agora a gente vai forçar a nossa aplicação. Mas antes eu esqueci o nome. Pera aí. Deixa eu ver o nome da app. Site, ó. A gente vai forçar aqui para ele poder agora redistribuir, rebalancear para o Node 3, tá? Só reforçando aí o que a gente vai fazer. Então vamos lá. Opa. Aqui, ó, site. Eu fiz igual minha cara, calma aí. Site, underline site. Ó, olha aqui, ó, olha o que ele vai fazer, ó. Atenção aqui, ele vai jogar, vai começar a rebalancear para o Node 3. Ele está fazendo, ó. E aí, mais uma vez, olha lá, fica de olho. Aquela questão que eu falei de você fazer controlado, ó. Ele está rebalanceando o site, tá vendo? Olha que legal. Ó, rebalanceou, terminou? Não sei, vamos ver. Tá fazendo ainda. Vamos ver se ele vai jogar mais coisa aqui dentro. O site ele tá com 8 réplicas só. Então ele jogou 3 aqui. Eu acho que ele não deve jogar mais nada. Ó, tá balanceando ainda. Tá mexendo lá embaixo, ó. Tá vendo, ó? Tá fazendo a mágica dele, ó. Ele leva um tempinho sim, porque quando ele entra aqui, ele entra com a bolinha vermelha. Então ele não entra operacional de todo, tá? Vamos voltar aqui. Bom, serviço convergido. Convergiu o serviço. Beleza, agora a gente vai fazer o espaço digital. Espera aí, me perdi. Aqui. A gente vai fazer o espaço digital aqui, ó. Vamos lá. Vamos fazer o update aqui no espaço digital, que é a nossa outra aplicação, tá? Faltou um L aqui no final. Pessoal, eu não sei por que cargas d'água, o meu QuickTime parou de gravar. E quando eu fui ver, eu já tinha feito o Docker Force Update para cima do espaço digital, tá bom? Então ele fez a redistribuição aqui, só para mostrar para vocês o processo, ó, tá vendo aqui? Eu fiz o mesmo comando, executei o mesmo comando, só que felizmente eu vi isso aqui antes de acabar o vídeo, tá? Então eu acabei, não sei por que ele parou de gravar, mas ó, foi feito direitinho, tá?
tem mistério não. Mesmo comando que eu dei aqui na nossa aplicação anterior site, eu dei aqui para o espaço digital e ele redistribuiu aqui. A gente conseguiu ver aqui pelo Visualizer, tá bom? Vamos voltar aqui para a gente poder encerrar o vídeo e fazer os nossos comentários finais. Vamos lá então. Bom pessoal, voltamos aqui para a gente poder encerrar o vídeo, fazer um comentário rapidinho. O vídeo ficou um pouco extenso, mas eu tenho certeza que vale muito a pena. A gente conseguiu cobrir boa parte ali de situações reais que podem acontecer no dia a dia. Tá? Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, curte, compartilha, enfim. E se você achar que deve dar uma força para o canal, deixei a chave Pix lá embaixo, tá? Essa história de deixar a chave Pix no canal foi até uma ideia de um amigo aqui do canal há muito tempo, tá? Eu sempre faço os vídeos, não tenho essa intenção aqui. É claro que o canal já é monetizado, então o AdSense está correndo aí a favor do canal, tá? Só que essa série foi uma série assim bem caprichada. Eu achei que devia deixar, embora foi um compilado de ideias e de vídeos anteriores que tem no canal, tá bom? Dá uma olhada, pessoal, se você chegou realmente até aqui, olha os primeiros vídeos, os 3 primeiros vídeos, vale muito a pena. Você vai realmente aprender a trabalhar com Docker. Claro que eu não coloquei tudo, porque eu também não sei tudo de tudo, mas tudo que eu coloquei aqui foi bastante coisa, tá bom? É exatamente o que eu sei. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo, semana que vem tem mais. Valeu, tchau, tchau.